Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal O Saquarema. Eu me chamo Thiago Araújo e hoje a gente vai dar continuidade àquela série de revisões históricas que nós estamos fazendo com um recorte na Pátria Nova. E hoje, nas últimas lives, estavam me perguntando sobre o que viria a ser o golpe dentro do golpe e como foi a atuação da Pátria Nova, né, dos tradicionalistas, depois da Era Vargas, quando a gente começa na redemocratização pós a Segunda Guerra Mundial. Isso é bastante importante. Eu cheguei a fazer lives aqui no canal fazendo um apanhado geral, ou seja, uma live falando toda a história do movimento patrinovista, só que eu acho que ficou extenso demais e isso afasta grande parte do público. Então hoje eu quero fazer uma separação. Nas últimas lives que a gente estava fazendo, a gente estava remontando a construção do ideário patrinovista, da consolidação do tradicionalismo barra nacionalismo católico brasileiro, né? Dessa vez, a gente vai trabalhar na segunda fase do movimento patrinovista. Então, a gente disse que tem a primeira fase de 28, com a fundação do Centro de Cultura Política Social Pátria Nova, Parará, Parará, que vai até 37, que é quando vem o Estado Novo e eles cessam as suas ações. E a gente disse que tem uma segunda fase, que é basicamente de 45 até por volta de 64. E eu vou explicar as razões disso. Então, antes, vamos passar aquele jabá de sempre, lembrando que sábado agora teremos um simpósio em Mogi das Cruzes. Então, se você tem interesse em se engajar na causa nacionalista, monarquista, tradicionalista e afins, nós temos um encontro, um simpósio em Mogi das Cruzes, agora dia 21 de outubro. Então, se você é de Mogi ou região, espero que possamos nos encontrar lá. Para mais informações para reservar sua vaga, você acessa as redes sociais da Legião Anchieta, @Legião Anchieta. A gente está divulgando formulário de inscrição para o evento. As vagas são limitadas. O evento vai ser na região central de Mogi das Cruzes, bem pertinho da estação de trem, e vai começar às 10 horas da manhã, tá bom, gente? Então, fechando aqui o parênteses do jabazão aqui, o tema de hoje é interessante, justamente para a gente observar como houve uma desarticulação da direita em decorrência do regime militar e como se confluiu justamente para utilizar as forças dessa direita articulada que existia para a castração dela mesma, se a gente for parar para pensar. Então, o primeiro ponto que eu estava comentando com vocês, que é a separação das duas fases do movimento, tem algumas características que são importantes observar para a gente entender a mudança da perspectiva de militância da Pátria Nova. Em primeiro lugar, existia um sentimento, lembrando que a ação, que o Centro de Cultura Política e Social Pátria Nova foi fundada em 28, então ainda estava na República Velha. Se tinha ali uma perspectiva de uma refundação do Estado sob o protagonismo da Pátria Nova. Então era um momento de transição, de esgotamento. As modas da época levavam à frente um caráter não só de reelaboração nacional, de uma restauração de um Estado novo, né? Um Estado integral e afins, como também se tinha um caráter mais miliciano. Ou seja, era uma geração que acreditava que poderia de fato ir para as vias de fato para operar as mudanças, fazer uma revolução, a gente pode dizer assim, não no sentido comunista ou revolucionário, mas no sentido de criar um paradigma, uma ruptura histórica, que no caso da Pátria Nova seria para resgatar o seu espírito, o espírito de fundação do Brasil, né? Quando a terra da Contra-Reforma, quanto uma terra de inspiração jesuítica, missionária, uma vocação monárquica e católica. Esse seria o arcabouço ideário que poderia ser levado às vias de fato ali no final dos anos 20 e ao longo dos anos 30, justamente pelo caráter de indefinição do regime. Quando a gente tem a Revolução de 30, ela fica bastante, vamos dizer assim, sem um parecer final, então isso dá uma sobrevida aos movimentos de renovação nacional. 34, a Constituição foi um banho de água fria, não basicamente satisfez ninguém, então manteve e até intensificou-se os movimentos que queriam, vamos dizer assim, dar a solução final para a Revolução Nacional. Então, de um lado, tinham os nacionalistas integrais, né, os
integralistas, patranovistas. Por outro lado, tinha os comunistas também atuando. Então, tinham diversos movimentos nesse sentido. E o caráter miliciano era uma moda da época que era bem comum. Então, se a gente para pensar na fundação da Pátria Nova, primeiramente para reelaborar intelectualmente o Brasil e depois a reforma em 32 para aí sim o nome de Ação Imperial Patronovista Brasileira, isso simbolizou que eles estavam querendo dar um passo além para ir para as vias de fato, para de fato serem os protagonistas do processo. Então, a gente consegue observar que o movimento tinha um caráter muito mais ativo e muito menos reativo. O que se muda 180 graus quando se tem a redemocratização. As modas das revoluções, dos grupos paramilitares, passou. Como o nacionalismo perdeu a Segunda Guerra, ficou até com aquela imagem manchada de você atuar daquela forma, né? Ser nacionalista virou crime, ficou antiquado, ficou, né? Veio essa moda. E por outro lado, o nacionalismo que sobreviveu foi um nacionalismo terceiro-mundista, de combate ao imperialismo, por vezes criou pontes com movimentos marxistas, né, como forma de se coadunar contra o imperialismo americano. Então, se teve uma nova conotação do nacionalismo, a qual a Ação Imperial Patronovista, apesar de compartilhar algumas pautas com esse nacionalismo, não queria se identificar com ela. E outra coisa também é fundamental. Em 28, era um grupo de recém-formados, eram acadêmicos, jovens, eles estavam na flor da idade. De 45 para frente, já são homens mais maduros, já não tem mais aquele fôlego panfletário de ir para o centro de São Paulo, ficar com os jornaizinhos e tudo mais. Então, exige até uma perspectiva geracional aí. E aí eles adotam nessa segunda fase da Pátria Nova um preceito de uma revolução branca. Então, o que personifica muito isso é o compilado do Arlindo Veiga dos Santos, que se tornou livro, que é As Ideias que Marcham no Silêncio, que é basicamente um grande remendo de diversos artigos dele que ele considerava basilares para apresentar a proposta da Pátria Nova para a salvação do país, mas se dá um caráter de revolta, de revolução cultural, de uma revolução branca. Então já muda o caráter militaresco, a gente pode colocar assim, salvacionista, que se tinha na primeira fase do movimento. Então, por essa razão, você tem assim uma grande desilusão pelo jogo político. Até comentei no último vídeo que o Arlindo ele chegou a concorrer como deputado constituinte em 33 para participar da Constituição de 34. Ele, assim, a Pátria Nova estava enfincada em alianças políticas, em diversas questões. Enquanto nessa segunda fase, você vai ver que muitos membros originários não estavam mais no movimento. Por exemplo, Sebastião Pagano já não estava mais lá. Alguns outros tiveram desistências. Arlindo se manteve, mas numa linha editorial quase. Divulgando, propagando a doutrina em si. E não conclamando mais a juventude a formar milícia, a ir defender o Brasil do comunismo, qualquer coisa assim. Ele estava numa pegada mais, vamos tomar o aparato acadêmico, o aparato intelectual, para a gente ganhar lá na frente, a longo prazo. Só que entrou muita gente nova no movimento também. Então, se tinha, e essa galera nova, não tinha mais aquele mesmo espírito que se tinha os noviços de 20 e 30. Queriam formar milícia, queriam formar gangue, assim, para ir brigar com um comunista na rua. Não, eles tinham um quê mais eleitoreiro. Então você vai ver muitas candidaturas que patranovistas se lançaram aí a eleições municipais, a deputado estadual e afins, sempre coligados com, muitas vezes, a maior parte das vezes, o PRP, né? O Partido de Representação Popular, que foi fundado pelo Plínio Salgado depois que ele retornou do exílio. Mas tiveram alguns outros partidos também que fizeram alianças com os patranovistas, mas nada de muito êxito.
se denota ali o apoio pragmático, às vezes que o Plínio Salgado saiu a presidente da República, mas nada muito faraônico. Então, se tem um caráter, principalmente por parte do Arlindo nessa segunda fase, de uma rejeição do poder público. Rejeição essa que ele não tinha tão grandemente a princípio. A década de 30 foi bem traumática para o Arlindo, né? Tanto os eventos envolvendo o seu irmão, que sempre esteve com ele na fundação da Pátria Nova, na fundação da Frente Negra Brasileira. O irmão dele acabou indo pro lado negro da força, né? Se juntou com um comunista, foi preso pelo Estado Novo por conta disso. Teve toda uma saga para provar a inocência do irmão dele. Ao mesmo tempo, ele chegou a perder a presidência tanto da Frente Negra quanto da Ação Imperial Patranovista. Ambas as instituições foram fechadas após 37 com o Estado Novo. Então, o esgotamento da militância de Arlindo é evidente quando se tem a redemocratização. Já é alguém bem mais desiludido e menos otimista do que era na década de 30, que parecia ser a década das grandes mudanças. Queriam determinar os rumos, não só do Brasil, mas o contexto global naquela época, né? Ou a fortificação dos Estados Nacionais, ou então o estabelecimento de uma ordem internacional que não tem como se contestar. E na perspectiva de um patranovista, a vitória final dos aliados representou o mundo materialista, o mundo dos internacionais, seja da internacional comunista ou seja do capitalismo internacional, que domina as nações, que amordaça elas e afins. Não que os patranovistas estivessem aliados com o eixo, não era essa a questão, mas a perspectiva é que o eixo ao menos era nacional, ou seja, ele se fechava aos interesses da Alemanha, aos interesses do Japão. Ele não tinha um interesse em exportar suas ideologias e emplacá-las pelo mundo afora pela própria ontologia das suas ideologias, de serem adaptadas a povos específicos e não fórmulas universais, tal como é a liberal-democracia ou o comunismo. Então, devido ao esgotamento dos nacionalismos e só sobrar nacionalismos periféricos, terceiro-mundistas, colocava a Pátria Nova num balaio muito complicado. E não só, né? A Pátria Nova, a ação integralista foi formalmente desfeita, basicamente. Muitos integralistas se contrabandearam para os lados aí progressistas da força. E você pegar o tanto de gente que aderiu ao modernismo, que aderiu ao trabalhismo e afins que eram da ação integralista, não está escrito, gente. Grande parte da base do governo do JK, do João Goulart, estava recheada de integralistas. Ou o caso mais célebre, né? Vários padres que partiram para o modernismo e que originalmente eram da ação integralista brasileira. Então você tem uma grande desilusão com o ideal nacionalista que se tinha ali dos anos 30. O que acontece é que enquanto o Arlindo estava caminhando para essa questão mais cultural de vencer por uma tática meio gramscista, podemos colocar assim, de ocupação de espaços e dominar a narrativa aos poucos, por outro lado, também se tinham aqueles que queriam participar ativamente da política do dia a dia. Então estavam irmanados naquela polarização do debate, onde já não cabia mais a posição nacionalista autêntica. Então, de um lado se tinha a UDN, com o seu liberalismo, com o seu americanismo, e do outro lado se tinha os trabalhistas, que eram nacionalistas, mas já estavam flertando com um nacionalismo telúrico, um nacionalismo já bastante desviado do que foi, por exemplo, o Estado Novo em si. Então, era uma posição muito complicada para se ter. E os novos patranovistas que entraram não viveram os anos 30, então não tinham exatamente a mesma perspectiva política da primeira geração. Então já se tinha um certo embalamento nos ânimos da política do dia a dia. O caso mais célebre foi a fundação, logo depois a reestruturação da Pátria Nova com a redemocratização. Eles lançaram um jornal que se chamava Monarquia. E o redator principal e um dos colunistas do jornal era o José de Oliveira Pinho.
Esse cara, ele era um polemista, ele gostava de ser meio histriônico e afins. Ele já tinha um quê, assim, de monarquista boomer, tá entendendo? De ficar fazendo chavão, de ficar contorcendo a realidade política nacional para caber o discurso monarquista ali no meio. Então ele tinha uns discursos assim, bastante vergonha alheia, pra ser sincero com vocês. Eu acho as colunas dele bem tosquinhas, sabe? Tipo aquelas coisas tipo, tá vendo a bagunça aí da república? Se fosse monarquia, tá vendo tal coisa? Mas a monarquia era assim, assim, assado. E é esse negócio bem, assim, chucrão, bem pro cara que acabou de conhecer, né, a causa e tudo mais. É uns apelos que eu acho meio até bobinhos, sabe? Esvaziou bastante o escopo do que era a discussão quando se tinha lá as questões sobre o Brasil colonial, mostrando as raízes profundas de um regime monárquico brasileiro, mostrando o poder da catolicidade ou a força motriz da miscigenação no processo histórico de construção da sociedade brasileira. Então, assim, se tem, quando se tem essa guinada para o polemismo nos jornais, uma perca, assim, substancial na qualidade dos textos. Não que já não houvesse textos simplificados na primeira geração, mas é que não se limitavam a só isso. A questão é que, com o acirramento das disputas políticas, principalmente quando Jânio Quadros é eleito e depois ele renuncia, e aí a gente tem João Goulart na presidência, João Goulart despertou medo real em uma parcela muito grande da burguesia. E ao mesmo tempo, se tinha uma política de desestabilização dos nacionalismos terceiro-mundistas mundo afora para garantir a influência ocidental sobre esses países. Em particular, nas Américas, era inadmissível manter regimes como o de Perón, de Vargas ou de qualquer um de seus descendentes políticos, porque poderia representar uma política de soberania frente à dominação norte-americana, porque a América Latina era basicamente um celeiro desses caras, dos Estados Unidos. Era um jardim, propriamente. Então, se tinha que se desarticular qualquer tipo de governo que fizesse frente aos interesses norte-americanos. Então, não era admissível qualquer resquício de soberania. Não à toa fizeram o que fizeram com Vargas. Na década de 50, você vai ver diversos golpes em nações terceiro-mundistas que estavam ali com nacionalismos, querendo afrontar a ordem bipolar da época, né? Então você vai ver sistematicamente essa tentativa de achaque às alternativas nacionalistas pelo mundo. O que acontece é que a principal forma de conseguir fazer esses golpes brancos sem deixar declarada a interferência norte-americana foi justamente garantir, por exemplo, logo em 45, a entrada de mídia privada no Brasil, ou seja, jornais e afins poderem ser financiados por órgãos estrangeiros. Então, diversos jornais começaram a ter gordas receitas, basicamente para defender os interesses americanos e sabotar os interesses nacionais. Você vai ter organizações políticas claramente, declaradamente liberais, entreguistas e afins. Por exemplo, a UDN, que tem até foto de presidente da UDN beijando a mão de emissário americano. Então, assim, a forma era criar assim, uma aparência de oposição natural, quando na verdade era tudo artificial, era bancado pelos Estados Unidos para atravancar a política nacional. Quando se tem o governo do João Goulart, essa política se intensifica. E tem dois complexos que são importantes, que é o que a gente chama de think tanks, né? Que é o complexo IPES e IBAD, que é Instituto Brasileiro de Democracia, para lá. E o outro é Instituto de Pesquisa... não vou lembrar os nomes. Mas enfim, coloca aí no Google IPES e IBAD que você acha rapidinho isso aí. Que eram duas organizações que basicamente faziam uma frente ampla da direita para alcançar o objetivo de derrubar o governo nacionalista. Então era basicamente uma oposição truculenta a tudo que o governo fazia e criar na população, a partir das castas intelectuais, pensantes, um medo, uma hostilidade ao governo. Então imputar a pecha
de abertamente comunista, que vai sovietizar o Brasil e afins, e qualquer ato era passivo de uma crítica sistemática, independente da legitimidade da crítica. Então você vai ver nesses complexos, eles sendo uma esponja mesmo, puxando grande parte da direita das mais diversas correntes. Por exemplo, o Miguel Reale, ex-integralista, chegou a flertar com o IPES e BAD. Você vai pegar membros da Ação Imperial Patronovista ali também. E ao mesmo tempo, Carlos Lacerda ali. Ao mesmo tempo, o ex-presidentes, mas a oposição do João Goulart também se irmanando ali. Ou seja, era um grande conglomerado. A Opus Dei se aproximou do complexo IPES e BAD. Não sei a TFP, mas não duvidaria nada, afinal ela teve grande influência nas manifestações também contra o governo. Então você vai ter ali todo um contexto de extremização da sociedade, de radicalização dela, de ódio, de anticomunismo, mas não ao comunismo real, a qualquer coisa que eles imputassem como comunista. Então, basicamente, a função do complexo IPES e BAD é basicamente o mesmo que essas organizações que financiam grupos de esquerda hoje, que transformam tudo que não está no progressismo em fascista. Era a mesma coisa. Tudo que não estava no liberalismo era comunismo. A lógica é literalmente a mesma. E a direita se irmanou e caiu no golpe do vigário aí, nesse caso. O que acontece é que o senhor José de Oliveira Pinho, redator do jornal Monarquia, da Ação Imperial Patronovista, ele começou a ter contato com esses think tanks e nas colunas do jornal ele vai apelar para uma retórica meio tosqueira. Tipo assim, foi o exército que proclamou a república, que jogou a gente nessa desgraça. Então é obrigação moral deles revitalizarem a ordem, sanearem o poder público e devolver a coroa ao Brasil. Ou seja, ele estava ali chancelando toda a narrativa pró-golpe militar, só que enquadrando ela para o público da Pátria Nova, entendeu? Tipo assim, ele tava apoiando o golpe, só que ele falou assim, não, mas é para restaurar a monarquia daí corrige, entendeu? O 1º de abril pode ser a correção do 15 de novembro, entendeu? Essa era a lógica dele. O Arlindo, ele preferia se manter longe disso. Pelo que a gente tem de registro aqui no livro Império e Missão, da Teresa Malatian, o Arlindo estava não muito simpático a essa ultrapolitização da Pátria Nova no jogo republicano. Nessa segunda fase, o Arlindo vai entrar muito nisso, de que não era uma boa se politizar nesse período. Ele, na verdade, estava se aproveitando bastante, isso fica bem claro no Ideias que Marcham no Silêncio, em fazer sangrar ainda mais a hipocrisia republicana dentro do regime democrático. Ou seja, como a rotatividade era uma coisa ruim, o quanto custava à população essas campanhas eleitorais, os diversos efeitos negativos da democracia liberal, da republicana, né? Enquanto o José de Oliveira Pinho, ele estava querendo se politizar, entrar, tomar lado na coisa. Fato é que foi um jogo meio água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. E ele conseguiu levar o Arlindo a tomar uma posição devido aos contatos que ele teve com o almirante Silvio Heck. Esse almirante, ele fazia algumas propostas, assim, muito sedutoras ao senhor José de Oliveira Pinho, que era tipo, não, vem cá, vamos conversar, vou te apresentar ali o pessoal do IPES e BAD, olha, a gente tá pensando em fazer o golpe tal dia, dessa maneira aqui, sei lá quem tá com a gente e tudo mais, e para ter o apoio e inserir os patranovistas na brincadeira golpista, a ideia era, não, mas veja bem, é que aqui a Marinha super apoia a restauração da monarquia. Então vamos dar o golpe e a gente restaura a monarquia logo na sequência, entendeu? Começou a ter aquelas promessas muito fantasiosas, para dizer o mínimo. E isso atraiu o José de Oliveira Pinho. Eles tiveram algumas reuniões a portas fechadas com o almirante Heck e outros oficiais, o que dava ainda mais credibilidade, né, para a proposta ser feita, né, figuras do oficialato ali se reunindo com eles, aquele cenário de conspiração, de estabilização. E o Arlindo, frente
a essas propostas, chegou aí nas reuniões e tudo, e ouviu, e eles compraram um bilhete, apoiaram o golpe militar. Só que ajudaram a mobilizar, escreveram artigos em defesa da intervenção militar. E vale lembrar que nesse período, toda essa tem uma grande dissociação que é o golpe dentro do golpe, do que os intelectuais defenderam e o que foi feito. A propaganda era, via de regra, um golpe saneador. Limpa a corrupção, limpa os comunistas, limpa ali e devolve o poder para as eleições que aconteceriam em 65. Onde, né, diversos candidatos tinham interesse ali a concorrer. Carlos Lacerda, JK estava pensando em voltar. Então, a ideia era, vamos apoiar o golpe, eles fazem a limpa, devolve o poder, ano que vem a direita vem arregaçando e volta ao poder. A lógica era essa. Os patriotistas teve essa conversa de que, né, seria aventada a possibilidade de restauração, tudo mais. O próprio movimento da Pátria Nova entraria para a história, né, entrando ali nas articulações da coisa, como cabeças. Possivelmente, a implementação de pautas que são essenciais dentro da doutrina patronovista. Então, quem sabe conseguir uma renovação, uma reformulação do Estado Nacional e se volta ao corporativismo e afins. Então, houve aquela lábia braba que convenceram os caras a participar de tudo isso. O que acontece é que o golpe é dado em 1º de abril, e aí vem o dia 2 de abril, que é o famigerado golpe dentro do golpe, que é quando o Castelo Branco, junto com os seus militares ali, muito alinhados com a política de Washington, vão lá e tomam o poder. E aí vem tudo aquilo na criação do Banco Central, tal como a gente conhece hoje, assim, a manutenção daquela política que é basicamente neocolonial, né, de incentivo à vinda das multinacionais, o capital estrangeiro aqui dentro. E, assim, foi o governo Castelo Branco foi, tipo assim, encomendado na caixinha por Washington. Essa é a verdade. E a questão do 2 de abril é que ninguém que articulou o golpe militar, assim, pelo menos das camadas ideologizadas a que eu me refiro, não estavam querendo o Castelo Branco. Acharam que ia ter só uma junta lá, que eles poderiam tocar à frente as suas ideologias políticas, as suas idealizações e afins. Só que a verdade é que eles foram todos usados, a sua imagem, a sua credibilidade, a sua militância, para legitimar um golpe que iria servir os Estados Unidos apenas. Então, eles foram lá, botaram a sua arrisca e, no fim do dia, ficaram chupando o dedo. Porque veio o dia 2 de abril, todo mundo foi limpado para fora, todo mundo de direita, todo mundo liberal e afins. Fora, se estabeleceu a junta militar, o governo Castelo Branco, depois o governo Costa e Silva. A coisa só foi voltar a ter um caráter nacional, de fato, em uma proposta de resgate, inclusive, de algumas doutrinas do Estado Novo, um projeto de continuidade, de consolidação da base sólida do país, ali com o governo Médici, prosseguido pelo governo Geisel. Mas, assim, tudo que antecedeu o governo Médici é totalmente contestável, foi uma interferência clara dos Estados Unidos, e mais do que isso, todos os lados da direita que apoiaram essa empreitada ficaram fora, foram exilados ou perseguidos. O Arlindo mesmo, após o golpe, o regime militar, ele chegou a ser, a vida particular dele, ele chegou a ser espionado, foi perseguido e afins. Então, ele também sofreu retaliações, não tão pesadas quanto, por exemplo, o Carlos Lacerda, que teve que se exilar lá, vazou o JK, a mesma coisa. Mas, até por conta, né, de não ser uma figura pública tão grande, ele também sofreu as retaliações dentro da escala que lhe cabia, vamos colocar assim. Então, basicamente foram usados, o Arlindo estava certo desde o começo, não era para ter se enfiado com essa porcaria. Foi levado lá pelo senhor Pinho e se lascaram, pisaram na jabiraca e quebraram a cara. Depois de 64, as ações continuaram timidamente. Imagino que um grande nevoeiro assim, de dúvidas e desengajamento aconteceu. Novamente, a mesma coisa que aconteceu em 37 se abateu sobre a Pátria Nova pela segunda vez. Apoiar um golpe que lhe foi alheio. Só que dessa vez foi até pior, né? Porque o Estado Novo pelo menos foi nacionalista, foi pelo bem do Brasil.
Agora, 64, não dava nem para dizer isso. E pior do que isso, um Lacerda, que é americanista, pelo menos podia ficar feliz com o alinhamento do Brasil com os Estados Unidos. Mas a Pátria Nova sequer tinha esse posicionamento. Ela detestava tanto o liberalismo americano quanto o comunismo soviético. Então, se aliar com os Estados Unidos ou a União Soviética era horrível para a Pátria Nova, independente da perspectiva. Então, saiu até mais lesada em campo doutrinário do que nesse sentido, né? Então, essa é a história da influência dos patrianovistas no golpe de 64. Essa é a história do golpe dentro do golpe e o que explica a falência da Pátria Nova. Vão diminuindo cada vez mais de ano a ano, vão se desengajando, até que você vai chegar ali em 70, vai ser uma confraria só de amigos. Ah, fazer um encontro ali, uma reunião, uma palestrinha aqui e acolá, mas já morto. Já, sabe, uma coluninha aqui e lá, mas muito aquém do que foi a efervescência do movimento na década de 30, do que foi sim uma efervescência na década de 40, 50, comecinho de 60. Então, final de 60 e 70 foram a morte da Pátria Nova, gradual e lentamente, sem que a gente nem tivesse um decreto assim, ó, fechou as portas. Não, foi morrendo aos poucos, até desaparecer. Bom, esse é o vídeo de hoje. Eu peço que vocês deixem um gostei, se não forem inscritos, se inscrevam no canal, deixem um comentário para ajudar aí no algoritmo e, claro, temos conteúdo exclusivo no Clube de Membros, se você quiser e puder me ajudar, ficarei muito grato. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus e até um próximo vídeo ou live.